Boa tarde, caros amigos do Facebook, YouTube, WhatsApp, seja por qualquer meio você esteja prestigiando o meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar e eu espero poder estar te ajudando aí nessa empreitada rumo ao conhecimento, rumo aí à análise dos fatos, né, isenta de partidarismo, isenta de convicções religiosas, né, como manda aí os princípios científicos, sempre na isenção, na objetividade dos fatos, deixando um pouco as paixões e convicções pessoais de lado, né? Vamos lá então. Olha só, eu estive me deparando nos últimos dias, aí ocupou algumas horas aí dos meus estudos aí, além dos acontecimentos trágicos do Oriente Médio, né? Também aí o estudo aí da comparativo aí de algumas religiões dentro do âmbito da filosofia, né? Com um viés filosófico, evidentemente, né? E eu me deparei aí com uma questão aí uma obra, né, do Karl Marx, uma obra famosa do Karl Marx, uma das primeiras obras que ele escreveu, intitulada A Questão Judaica, né? A Questão Judaica. Essa é uma obra de 1843, né, em que o Marx descreve aí algumas questões da questão judaica, da emancipação política, né, da emancipação política dentro do Estado prussiano, que ainda tinha ah, uma interferência da religião muito grande nos assuntos da política, e o Marx analisa aí um estudo do Bruno Bauer sobre a questão judaica, que é a emancipação para o judeu politicamente ia ter que primeiro passar pela sua emancipação religiosa. O judeu não conseguiria a emancipação política sem antes conseguir a emancipação religiosa, né? Assim como o Estado alemão, né? O Estado alemão precisava superar os entraves religiosos para ele conseguir de fato a sua emancipação política. Então vamos lá, a Questão Judaica, né? Ela é uma obra do Karl Marx, em 1843. O Marx analisa a partir da crítica de Bruno Bauer ao judaísmo. Ele faz uma análise dessa crítica do Bruno Bauer, né? Ele pega alguns erros do Bruno Bauer, porque ele vai dizer que um Estado, Marx vai dizer que a emancipação do Estado, o seu desprendimento da religião, não necessariamente fazia desse Estado um Estado livre da religião, né? Ele vai usar como fundamento os Estados Unidos da América, onde você não tinha um Estado religioso, mas você tinha forte influência da religião na sociedade e, consequentemente, no Estado, né? E o Marx também vai delinear nessa obra, né, algumas questões aí relativas ao materialismo histórico, né? Lembrando que a métrica do Marx era materialismo histórico e dialético. Marx era da escola materialista, tinha convicções materialistas, pautou a sua filosofia em cima do materialismo, que para o Marx era histórico e dialético, ou seja, o que explica a história é a luta material, pela sobrevivência material, pelos anseios e desejos materiais, por isso que a história é materialista, e esse materialismo é dialético, porque nesse empreendimento pela luta material você vai ter a oposição de classes, a luta de classes, servos e senhores, senhores e escravos, patrícios e plebeus, burgueses e proletários. Aí fizeram aí a dialética, os dois lados, léxico, razões, né, dialética, né, as duas razões, os dois polos contraditórios, né, mas que se complementam e formam uma síntese, obviamente, né, tese, antítese e síntese. Então veja bem, a questão judaica é uma questão extremamente complexa, não só nessa obra do Karl Marx de 1843, né, onde ele faz essa análise aí das críticas que Bruno Bauer fazia ao judaísmo, principalmente a sua emancipação política, que segundo Bruno Bauer requer uma emancipação religiosa, mas também na tentativa aí do Marx de atribuir aí ao judeu, né, a mentalidade empreendedora do judeu, o avanço do capitalismo. Então o Marx tinha como certo que a mentalidade empreendedora do judeu era responsável pelo capitalismo, né?
O que muitos aí vão atribuir já ao antissemitismo do Marx ainda lá no século XIX, né? Ele vai chegar a dizer que a emancipação do judeu na humanidade requer a emancipação da humanidade do judeu, ou seja, não era o judeu que tinha que se emancipar aí do Estado, da sociedade e tal, mas era a sociedade que tinha que se emancipar dos judeus, ou seja, se livrar dos judeus, né? Muitos veem aí já um antissemitismo, né? Então, a questão judaica de Bruno Bauer, 1843, obra mais do que obrigatória, né? Mais do que obrigatória, porque ele vai fundamentar aí a laicidade do Estado prussiano, ou seja, a separação entre igreja e Estado lá ainda antes da metade do século XIX, lá na Prússia, né? Que a Prússia que viraria a Alemanha só em 1871, teria só a sua emancipação, a sua unificação, após a Guerra Franco-Prussiana de 1871, levada a cabo pelo Otto von Bismarck, né? Da qual Marx participou de todo esse processo, né? Então, a questão judaica. Então, veja bem, a questão judaica, não só na obra do Marx, né, na obra que o Marx analisa a emancipação do Estado prussiano livre da religião e, portanto, livre do judaísmo, e na visão do Bruno Bauer, essa separação faria com que o Estado fosse um Estado laico, secular, né, e que o judeu se emanciparia e não teria essa interferência aí, essa concentração, essa unificação aí de poder político e religioso a partir da ideia de que Estado é uma coisa, religião é outra, que o judeu viveria a sua religião lá na sinagoga, no seu templo, nos locais específicos, e o Estado seria administrado sem a interferência judaica ou dos parâmetros das doutrinas, dos dogmas judaicos, né? Ele mostra que o Marx vai criticar, vai dizer que não basta essa separação no campo formal jurídico, né? Não basta isso, e ele vai fundamentar isso analisando os Estados Unidos da América, que era majoritariamente protestante, calvinista, né? Fez uma separação entre igreja e Estado, né? A laicidade do Estado, mas e nem por isso a religião deixou de interferir na política, no poder e na sociedade, tá? Essa é a questão judaica, né? Ao longo do tempo, pessoal, olha só, essa questão judaica é muito complexa, muito complicada. O Marx analisou aí sobre o viés, né, sobre o viés da emancipação do Estado alemão, do Estado prussiano, que viria a ser o Estado alemão futuramente, depois de 1871. Então ele mostra a interferência do judeu na política prussiana. Essa é uma questão. Agora, a questão judaica propriamente dita, ela é muito mais complexa que isso, muito mais complexa. Por quê? Historicamente, nós vamos ter a seguinte situação. Algumas questões, elas são pontuais e elas são referenciais. O judeu, ao longo do tempo, quem que é o judeu? Para começo de conversa, quem é judeu? Judeu é uma religião, é uma etnia, ou é uma nacionalidade? Veja bem, olha os três vieses aí para ser interpretado. O judeu é uma nacionalidade, como é o brasileiro é uma nacionalidade, o argentino é uma nacionalidade, o italiano é uma nacionalidade. O judeu é uma nacionalidade? Não necessariamente. O judeu é uma etnia? Mais ou menos. Por quê? O que é hoje o judeu que se dispersou pelo mundo, ele é proveniente dos hebreus, que era uma etnia que habitava a Suméria, a Mesopotâmia, né? E aí entra a questão dos patriarcas, da Terra Prometida, da revelação que Deus fez a Abraão, né? Que os levou até a Terra Prometida, que era Canaã, né? Onde viviam os cananeus, onde hoje é o território da Palestina, beleza. O judeu, então, ele é uma etnia? Não necessariamente, também não, como ele também não é uma nacionalidade. Por quê? Porque você tem o Estado de Israel, onde há uma nacionalidade, os israelenses. Todos ali são judeus? Não. Todos têm a mesma etnia ali? Não, porque eles são o judeu, como religião, ele se dispersou, como enquanto povo, digamos assim, e religião, ele se dispersou pelo mundo. Ele se congregou com outras etnias, com outros costumes, com outras culturas, com outros valores, né?
Então você tem ali o Estado de Israel, que é uma nacionalidade. Se eu nascesse em Israel, eu seria israelense. Seria um judeu? Não necessariamente, porque eu posso não querer confessar a religião judaica. Mas se você nascesse de mãe judia, seria um judeu, mas poderia romper com o judaísmo, poderia virar ateu, ou budista, ou cristão, né? Então veja bem, como é que nós definimos o judeu? É uma nacionalidade? Não, porque ele se dispersou pelo mundo. O Estado de Israel é uma criação onde lá dentro não tem apenas só judeu, tem de tudo, tem até ateus, tem até satanistas, né? Ele é então uma nacionalidade? Não, não é. Uma etnia já foi, mas hoje não é mais, exceto aqueles grupos que não se misturaram, os mais ortodoxos, né? Que é uma parte aí do judaísmo é ortodoxa, a outra é reformista, a outra é liberal, né? Tem várias diferenças dentro do judaísmo. É uma nacionalidade? Não. Israelenses são uma nacionalidade, que é diferente dos israelitas que vêm lá das 12 tribos de Israel, né? Os filhos de Jacó, as 12 tribos. Ali sim eram os israelitas, ali era um povo, uma etnia, né? Uma religião que habitava um território. Depois das dispersões, esses judeus das diásporas, a perseguição dos babilônicos, depois o cativeiro do Egito, depois a invasão dos gregas, persas e assírios, da invasão romana em 70 depois de Cristo, eles se dispersaram pelo mundo. Eles se dispersaram pelo mundo e foram se amalgamando com outras culturas, mas mantendo a sua tradição religiosa. E aí que é o X da questão. O grande X da questão no judaísmo é o seguinte, e que explica também a crítica do Marx aí à questão judaica. Um judeu, propriamente dito, que não é um termo étnico, racial, não é uma nacionalidade propriamente dito, porque ele pode ter nascido em Israel, confessar o judaísmo como religião, mas ser de uma etnia branca, chinesa, japonesa, amarela. Ele pode nascer em Israel, não confessar o credo religioso e tal, né? Agora, o que vai unificar, fazer com que você seja judeu? Se você praticar a religião judaica, se você ir nascer de mãe judia, aí você é um judeu, né? Confessar a fé judaica. O que acontece com o judeu? O judeu não consegue, não sabe, não quer, não deseja separar a religião, os aspectos religiosos enumerados lá no livro sagrado Torá que eles têm, eles não conseguem dissociar isso da sua vida prática. Então, se ele é judeu, ele vai levar o judaísmo para a empresa dele, para a forma como ele se relaciona com os vizinhos, para o trabalho dele, para a escola do filho dele, para o hospital, para as práticas higiênicas, para as práticas culinárias, para o modo de usar o banheiro, ele é judeu em tudo. E isso que o Marx estava analisando lá na questão judaica. A questão judaica, como que o judeu quer a sua emancipação política sem ter a sua emancipação religiosa? Isso é impossível, porque a partir do momento que ele ocupa o Estado e a política, ele vai, obviamente, concentrar os seus dogmas religiosos junto com os seus dogmas políticos. Ele não vai fazer a separação, né? Então você tem o seguinte, o judeu ele leva as suas práticas religiosas, os seus valores religiosos, ligados historicamente ao monoteísmo ético, a práticas de limpeza, de higiene pessoal, aos seus mandamentos contra a união entre homem e mulher, ao seu relacionamento com o dinheiro, ele leva para todas as esferas da vida, né? Então, quando você tem um Estado laico, não religioso, fica complicado tanto para o Estado quanto para o judeu amarrar essas questões. Como discernir o que é política do que é religião, né? Então, você vai ter a questão judaica a seguinte complexidade. Você vai ter um povo, pessoas que confessam uma religião, o judaísmo, que tem lá na Torá os seus ensinamentos, Torá é o livro sagrado, mas que não tinha uma pátria, não tinha um território, então ele era disperso pelo mundo. Então ele estava lá, quando Abraão saiu lá da Mesopotâmia, de Ur, né, e foi para a terra prometida, que era Canaã, onde habitavam os cananeus, Abraão teve seus filhos, uma descendência próspera,
Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel, né, que se fixaram ali, onde hoje é a Palestina. E dali, devido à seca, perseguições, guerra, eles migraram para todo o canto do mundo. Eles sofreram perseguições dos egípcios, dos egípcios, dos romanos, dos seleucidas, dos assírios, dos babilônicos, dos persas e por aí vai. Eles se dispersaram. Então ele era um povo, pessoas que confessavam uma religião, que era o judaísmo, mas que não tinha pátria. Quando em 1948 criaram o Estado de Israel, onde hoje é a Palestina, território habitado pelos palestinos, que eram os filisteus, né, os chamados lá pelos romanos de filisteus. Aí que reside toda a problematicidade da questão judaica. Mas por que, professor? Por que o judeu é tão perseguido? Essa é uma pergunta extremamente difícil de responder. Ela não é unilateral e nem bilateral, ela é polilateral, ela tem imensas vertentes em que você pode analisar. Você pode dizer que hoje o judeu é perseguido por causa de território, geopolítica. Você pode dizer que há aspectos políticos propriamente dito. Você já teve perseguições a judeus por questões religiosas, como na Idade Média. O cristianismo perseguiu os judeus porque os judeus mataram Cristo, né? Isso foi muito comum na Idade Média. Você tem perseguições na Península Ibérica por motivos religiosos, políticos e econômicos. Você tem perseguições no norte da Europa, na Alemanha, por motivos étnicos, religiosos e econômicos. Ou seja, você tem uma confluência de perseguições ao judaísmo das mais diversas ordens. Por quê? Porque o judeu não vai dissociar. E aqui que está o X da questão. O judeu não vai dissociar os seus aspectos religiosos, a sua moral religiosa, as suas convicções religiosas, o seu credo, a sua doutrina religiosa, do seu ser cidadão, do seu ser econômico, do seu ser político, do seu ser cultural. Para o judeu, o que estrutura toda a sua vida econômica, política, social, cultural, as suas relações, o seu lazer, os seus hábitos privados é a religião, né? E isso já deu problema. Ah, mas professor, o judeu é a elite bancária. Sim, uma parte importante dos bancos estão na mão dos judeus, fato, né? Mas professor, eles não são importantes na economia? Muito, algumas grandes empresas estão nas mãos de judeus, fato inegável. Isso justifica a perseguição? Mais ou menos. Por quê? Você já teve na história, né, próprio Marx dizendo que seria melhor que a humanidade se emancipasse do judeu. O Marx via no empreendedorismo judaico o avanço do capitalismo. Então, uma motivação econômica. Você quer uma motivação política? O que acontece hoje em Israel, né? É uma questão política e geopolítica territorial. Você quer uma questão religiosa? Os cristãos viam nos judeus os que mataram Jesus, né? Então olha só a complexidade que é territorial, geopolítica, econômica, religiosa, a questão judaica, né? Então olha só, não é uma questão simples e unilateral. O judeu é um opressor capitalista, mas você tem opressores capitalistas que não são judeus. Você tem, vamos lá, 15 milhões de judeus no mundo, você tem 1 milhão de mega ricos judeus, e mais uns 10 de ricos e um pouquinho aí de classe média e um pouco de pobre. Mas você tem outros ricos você tem muitos bilionários ateus, bilionários cristãos, bilionários budistas, bilionários lá da China, da Rússia, né, que é ortodoxa, né, cristianismo ortodoxo. Você tem inúmeras outras vertentes. Claro, uma parte da economia e dos bancos, né, e da mídia está na mãos dos judeus, mas isso não justifica propriamente essa perseguição, né? Há motivos étnicos, mais ou menos, porque a gente sabe que os hebreus eram um grupo étnico que originaram os judeus. O judeu propriamente ele não é mais um grupo étnico, ele já se misturou aí, se miscigenou com outras etnias, né, obviamente, né? Então é bem complexa essa análise. Aí, se os judeus, a questão judaica, se os judeus dominam o mundo, uma conspiração judaica, né? Tem o famoso Protocolos dos Sábios de Sião, lá produzida no final do século XIX pela polícia czarista da Rússia,
onde nesse documento havia um plano secreto dos judeus para dominar o mundo através das finanças, das guerras, das ideologias, né? E tudo isso foi provado que isso era um plágio, né? Era uma falsificação. O que não quer dizer que haja elementos que sejam reais ali dentro, né? Essa que é a questão. O documento é falso, ela é uma elaboração, uma construção, mas dentro dessa falsidade há, obviamente, algumas verdades, né? E, e a questão é complexa. O sionismo, né? Theodor Herz. Theodor Herz, final do século XIX, o sionismo. Era necessário criar uma pátria para um povo que tinha uma religião e que não tinha pátria, que era o judeu. Eles criaram o Estado de Israel. Theodor Herz, né? Theodor Herz aí, que era um sionista, o movimento do sionismo, né? Que coloca aí o judeu aí como um grupo étnico, um povo, uma religião perseguida ao longo da história, e já que ela foi tão perseguida, ela precisa empreender ações, né, que o faça não ser mais perseguido, mas perseguir os outros, e ter um Estado, um povo, Estado, uma religião, que é Israel, né? Que foi o que acabou acontecendo em 1948, a criação do Estado de Israel. Theodor Herz, aí, um sionista final do século XIX. Século XIX é a ideia, surge muitos estados-nações, né? Itália, Alemanha, próprio Brasil vira um país, né? Outros aqui da América, Estados Unidos um pouquinho antes, mas estava na moda aí criar-se países, estados-nação. E o Theodor Herz, um sionista, ele deu a ideia da criação do Estado judeu, né? O Estado que virou o Estado de Israel. E aí começa toda a bagunça, né? O judeu, quando se dispersou, né, ele foi para a Península Ibérica, ele foi para o norte da Europa, ele foi para o leste da Europa, ele sofreu perseguições tremendas dos russos lá nos pogroms, né? A perseguição dos pogroms russos, né? Ele sofreu perseguição no leste europeu até culminar no Holocausto, 6 milhões de judeus mortos, né? É a complexa e contraditória questão judaica. Obra interessantíssima do Karl Marx, né? A questão judaica. Fica a dica, hein? Valeu!